Queria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 63. Diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Senhor Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Enquanto nosso coração, incessantemente, Deus, tem insistido em fugir, enquanto nosso coração tem preferido, Deus, tantas outras coisas, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não merecemos nada. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor daria do Teu Espírito àqueles que o invocassem, àqueles que clamassem e pedissem. Nós estamos dizendo nessa manhã, Senhor, que apesar de nós queremos o Teu Espírito em nossas vidas. Não tire de nós o Teu Espírito, Senhor. Não queremos ser uma igreja cujo candelabro seja removido, Senhor. Queremos ser uma igreja que permanece, Deus, sendo aquilo que foi chamado para ser, Deus, luz e sal da terra. Senhor, nesse tempo todo, Deus, nós queremos estar, como Davi falou aqui, Deus, desde o acordar, em nossas vigílias, Senhor, em todo o tempo, nosso coração quer estar voltado para Ti, Senhor. Ajude-nos a voltar ao nosso primeiro amor, Senhor. Que o nosso coração, nesse tempo aqui, estiver aqui, Deus, se acenda novamente, Deus, uma paixão em devoção e desejo por Ti. Por isso eu peço, Senhor, por cada um dos que estão aqui e por cada um dos que ainda virão, Senhor. A gente consagra, Deus, esse tempo ao Senhor e nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Fale com cada um de nós. Ministre no coração de cada um de nós. Que o Senhor nessa manhã nos dê graça para ter um tempo prático, Deus, não apenas mais um conhecimento, Deus, mais uma informação, mas que isso daqui venha se transformar em formação em nossas vidas, Deus. Forme-nos numa geração que Te busca, que Te louva em espírito e em verdade, Deus. Uma geração que Te tem como a prioridade número 1 de nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. É no Teu santo nome, Jesus, que eu oro. Amém.
todo o tempo que eu estive pensando sobre o que falar nesse retiro, foi muito confuso assim na minha mente, porque a gente tem vindo assim de uma sequência de cultos, onde tem se dado uma ênfase bem teológica com relação à vida cristã. E para minha vida em especial, assim, esses 4 últimos cultos, não que o antes não tenha sido, mas estou só destacando que esse resgate da mensagem do Evangelho, de uma forma assim mais consolidada, né, de trazer mesmo o fundamento da fé, isso tem me ajudado muito assim a voltar a olhar para trás, para um tempo de quando eu comecei a caminhada em Cristo, de um tempo em que o coração batia numa velocidade diferente para com Deus. E que o tempo no Evangelho, muitas vezes, vai fazendo o coração se aquietar, e a gente pode, como qualquer casamento, né? Nessa relação com Deus, a nossa fé vai esfriando, a nossa paixão vai esfriando, e ministério, problemas, dificuldades, lutas, acabam roubando do nosso coração a nossa paixão por aquele que é a razão de tudo, que é Deus, né? A gente se decepciona com pessoas, a gente se decepciona com a gente mesmo, a gente se frustra muito, principalmente, né? Porque toda vez que você começa um ministério e você começa uma igreja, sempre os teus sonhos são os maiores possíveis. A gente sempre quer fazer o mais para Deus. E, infelizmente, nesse processo todo, a gente esbarra em nós mesmos, a gente esbarra em pessoas, a gente esbarra em questões financeiras, a gente esbarra em tanta coisa, né? A gente vai esbarrando e a gente não tem assim um botãozinho em nossas vidas que a gente aperta que diz assim certo e errado, né? A gente não tem esse botão que você aperta e que você só acerta, você nunca erra, né? Geralmente é o contrário, né? Você mais fica batendo a cabeça na parede, né, igual a mula, do que acertando. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus a gente vai alcançando graça e acaba acertando, né, em algumas vezes. O mais precioso em tudo isso, eu acho que a Gólgota, assim como igreja, como comunidade, que Deus reuniu pessoas desde o início, quando a gente começou o trabalho, mesmo sem a nossa pretensão de se tornar o que a gente se tornou, uma igreja que acabou se tornando uma referência hoje no Brasil e fora dele, a gente não tinha essa pretensão de se tornar o que a gente se tornou. Mas dentro disso, já valeu. Se a Gólgota hoje, de alguma forma, Deus dissesse, olha, não quero mais, quero que vocês se tornem outra coisa, já valeu a pena. Já valeu a pena nesses 10 anos que nós estamos fazendo esse ano, todas as pessoas que foram alcançadas, que foram transformadas, resgatadas e que hoje estão caminhando em Cristo, já valeu a pena, tudo isso. Já valeu a pena. Principalmente essa questão do amor por Deus, né, cara? Isso daí é uma coisa que a gente tem como alvo assim na nossa vida, né, que a gente não pode esquecer. Então, o que eu senti em todo esse tempo que eu estive assim preparando o que eu ia falar, buscando, orando muito, falando, Deus, o que eu falo? Continuo falando de Romanos, continuo falando sobre salvação, e essas pregações de domingo eu vou deixar reservado para o domingo mesmo, então não é sobre isso que eu falarei. Mas uma das coisas que eu senti muito forte da parte assim do meu espírito em testificação é falar e buscar resgatar mesmo essa questão mística na nossa vida. Essa busca pelo místico, essa busca pela espiritualidade de um modo mais místico da coisa, né? Porque uma preocupação minha sempre na Gólgota foi que a gente se tornasse uma igreja pensante, uma igreja de pessoas que pensam, que questionam, que quando se é trazido ou tratado qualquer coisa que seja na área teológica, encontre pessoas que vão olhar para aquilo e vão verificar aquilo na Bíblia, vão ver se isso de fato tem fundamento. Ou seja, a Gólgota não tem como propósito ser uma igreja que acate tudo, que abrace tudo e diga amém para tudo, porque embaixo desse tudo está escrito Pastor Pipe. Então, o que eu senti de Deus muito forte foi isso, da gente
procurar resgatar nesses dias aqui essa paixão por Deus, o amor por Deus, a busca mesmo, sabe, por esse lado mais místico de nossas vidas. Porque uma das grandes críticas que eu tenho para com a igreja hoje, e em especial também a Gólgota dentro disso, é que você sempre tem os dois extremos no reino de Deus. Você tem uma igreja pentecostal, onde tudo é o diabo, tudo é demônio, ou tudo é espiritual, né? Para tudo se espiritualiza. E então aquela questão assim voltada sempre para o sobrenatural, né? É aquela coisa muitas vezes impalpável, né? Que busca sempre estar com os pés lá nas nuvens, né? E por um outro lado, esse lado, apesar de ter essa busca mais pelo lado carismático da fé, essas pessoas geralmente são pessoas que não têm muito conhecimento da palavra. Então, quando vai perguntar fundamentos da fé, não sabe dizer muita coisa. Não sabe falar muitas questões assim acerca de doutrina e tal. Tá lá, tem uma fé prática de alguma forma, porque experimentam milagre, são pessoas que descem nas favelas para pregar o evangelho, que encaram o diabo de frente. Que eu vim numa igreja histórica, e num retiro como esse, caiu um cara possesso, lá saiu todo mundo correndo. Se é numa igreja pentecostal, já dá até o microfone pro diabo, né? Vem cá, faz uma entrevista com Satanás, porque dá ibope, né? Entendeu? Então, a galera fica torcendo para cair um possesso lá dentro, né? Porque é ibope. Se cai um demônio lá, é bem-vindo, né? Inclusive. Então, numa igreja histórica é diferente. Se cai algum possesso, meu filho, a galera não sabe nem muito o que fazer. Salvo alguns pastores ali, a maioria não sabe nem o que fazer com aquilo ali. Entendeu? Só procura ver o lugar mais rápido para sair correndo. Tá? Então tem esse lado. Então existe o outro extremo, né? Que é o lado da questão da racionalização, que raciocina tudo, que acaba caindo até em extremos onde o diabo não existe, onde o milagre não existe, onde as manifestações do Espírito Santo não existem, né? É uma questão contrária a qualquer coisa ligada a isso, né? Então não tem, não pode. O termo teológico que a gente tem para isso é cessacionismo, né? Esse ramo da teologia diz então que acabou toda manifestação do Espírito. Ressurge na história apenas com o movimento pentecostal, coisa de 2 séculos, acho que nem isso, né? Nem isso, né? Um século, não é coisa de 100 anos para cá. 100 anos. Que surge o movimento pentecostal lá na rua, como é que é? Azusa. Que aí aparece o movimento pentecostal resgatando essas manifestações carismáticas do Espírito, né? Aí surge novamente o dom de línguas, surge novamente o dom de profecia, surge novamente discernimento de espíritos, né? E uma ênfase mais carismática, né? E mais intensa, assim, mais aquilo mesmo ali que você vê em Atos dos Apóstolos, né? Uma manifestação mais carismática. Porque até então, até a Reforma Protestante, a Igreja Católica é aquela coisa que está aí até hoje. Mesmo vindo o protestantismo traz uma reforma teológica, mas não resgata o todo, né? Por isso que tem gente que às vezes a gente vai discutir e a gente acaba brigando. Por quê? Porque os caras acham que tudo que tinha que ser feito foi lá no século XV e acabou, né? A igreja não tem mais nada para cooperar com relação a isso. Está lá. Toda a inspiração divina também serviu para aquele momento, porque até os hinos só serve até hoje daquela época, né? Se você faz uma música nova, não, ela não é canônica, né? O protestantismo até canonizou os hinos da harpa, né? O hinário presbiteriano, né? A harpa cristã, aquilo ali é como se aquilo ali fosse uma segunda Bíblia. Aqueles hinos são inspirados por Deus, o que vem depois não serve, né? Então tá aí. E a gente está aí, nesse meio todo, né? Meio todo. Gente que vem de traumas. Eu estava orando hoje de manhã e falando com Deus assim: Deus, eu não entendo muito, a gente não sabe muito a praticidade disso, né? Porque eu vim de um contexto histórico presbiteriano onde não se falava disso, onde o centro era a pregação da palavra e acabou.
né? Não se falava sobre isso. Não se falava sobre essas coisas do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo raramente era mencionado, né? Se falava muito sobre Deus, sobre o Pai e sobre Jesus, mas raramente eu ouvi alguém pregar e falar sobre o Espírito Santo, né? Raramente eu vi. Aí eu comecei a andar com a galera que era mais reteté, mais sapatinho de fogo. E aí a gente ia para o meio do mato orar. Daí a gente começava a ver coisas interessantes. Coisas muito, muito interessantes, assim. E eu comecei a experimentar um pouco também desse mover diferente, né? Mais carismático. Porém, apesar disso, a gente começava a ver coisas também que a gente fala assim, cara, isso aí é esquisito. Isso aí é estranho, né? Então, por exemplo, sobre falar em línguas, né? Perguntaram para mim, como é que você fala em línguas? Você fala em línguas? Eu falei, não, só falo em português, só aí mal e mal espanhol. Não, mas então você vai falar. Então você vai falar. Eu falei assim, tá bom, né? Tamo aí, vamos aí. Um presbiteriano no meio dos quadrangulares lá. Daí começa a falar, né? Então repita comigo. Fala glória. Ô glória. Não, fala mais rápido. Ô glória. Não, mais vezes. Ô glória. Mais. Glória. Mais rápido. Glória. Minha língua enrolou. Pronto. Recebeu o Espírito Santo. Pode sair do ladinho aqui. E esse foi o dia que eu passei a falar em línguas, né? Descobri como falar em línguas. Então, a fórmula que você tem para falar em línguas, né? E aquilo dali já gerou a primeira frustração, né? Já gera aquela frustração, tal, né? E a gente começa já a questionar, Deus, isso é uma realidade? Porque eu via algumas pessoas falando assim, uma diversidade, e eu via algumas pessoas falando uma frase só. E aí uma pessoa falava assim, Cibalena. E falava várias vezes. Daí eu fui perguntar, falei assim, mas me diga uma coisa, e aí, como é que faz? Não, é que ele recebeu só uma palavra de Deus. A única palavra que Deus deu para ele é essa. Mas se você continuar praticando, Deus vai te dando outra, assim, entendeu? Então, essas questões trazem frustração para a nossa vida. Porque a gente que procura caminhar com os dois pés numa questão mais racional, acaba se frustrando com essas questões e ficando longe disso. Eu não quero isso na minha vida. Ou o contrário, aquele que é o apegado, o místico, né, que só precisa dessa questão emocional, precisa ver anjo, precisa sentir arrepio, esse não quer nem saber de racionalidade, né? Racional nada, meu irmão, aqui não tem racionalidade. Então a gente via lá, por exemplo, manifestação da unção da lagartixa, a gente chamava, né? Porque o cara colocava todo mundo aqui, o cara fazia assim com a mão, todo mundo colava na parede aqui. Ele fazia assim com a mão, todo mundo colava na parede. Não. Entendeu? Então, essas coisas. Então, você vai questionar isso, perguntar, mas qual que é o equilíbrio disso, o fundamento bíblico? Não. A letra mata, mas o espírito vivifica, né? E essa letra mata, eu já expliquei para vocês, né? Que essa letra mata, quando a Bíblia fala letra mata, ela não está falando que é para você não ler a Bíblia, entendeu? Porque já que a letra mata e o espírito vivifica, pega a tua Bíblia e joga fora, né? Não é isso? A letra mata, então para que a Bíblia? Vamos jogar fora. Só que a letra mata ali que está falando, em Gálatas, está falando da lei. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Não tem nada a ver quando você não estudar, você não conhecer a Bíblia, você não ir para um seminário. Porque eu já ouvi de pessoas isso. Pessoas que chegaram para mim e falaram, por que você não vai fazer um seminário? Não. Seminário não. Não pode estudar teologia, porque primeiro coisa você fica louco, né? Teologia deixa a pessoa louca. E a segunda coisa é que a letra mata. Entendeu? A Silvana falou que o Bruno está meio lesado depois que começou a fazer seminário. Ok? Então, eu estava orando e falando assim, Deus, e aí? Né? E eu confesso para vocês assim que a praticidade disso a gente conhece muito pouco. Eu sei que dom de línguas
não é a única manifestação que se existe para falar sobre questões carismáticas, né? Porque o grande problema também é que quando a gente menciona Espírito Santo, a gente fala mover do Espírito, a gente fala, por exemplo, unção, estar cheio, plenitude do Espírito, ou como a ala mais pentecostal gosta de usar, batismo no Espírito Santo. Quando a gente fala esses termos, sempre a primeira coisa que vai se ter em mente é falar em línguas, né? Então, não é isso que a gente está falando, né? Mas a gente está falando dessa questão do se abrir mesmo para o sobrenatural, né? Buscar esse equilíbrio, como Paulo, por exemplo, era, né? Um grande pensador, mestre em teologia, sábio, inteligente mesmo ali, sabia manusear a palavra, tinha um conhecimento bíblico profundo da palavra, conhecia profundamente a palavra. Praticamente a nossa doutrina cristã surge em Paulo. O fundamento, basicamente, 80% do fundamento daquilo que a gente anuncia e tem como teologia, nasce em Paulo, né? Um grande pensador. Aí também a questão da espiritualidade de Paulo. Paulo falava, segundo ele, mais línguas do que os outros. Deus levou Paulo até o terceiro céu, porque ali o contexto, Paulo fala assim: conheço um homem que foi conduzido, levado até o terceiro céu. A grande maioria dos comentaristas falam que é ele mesmo, né? Porque ali no contexto, se você for ler, Paulo vai dar alguns flashes ali que ele está falando dele mesmo. Então, é um cara que foi arrebatado até o terceiro céu, diz que viu coisas que ele nem poderia nos revelar ainda, porque a gente não tinha como entender aquilo ali. Paulo, quando ele passava nos lugares, pessoas eram curadas. A Bíblia fala que as pessoas eram colocadas na rua para que a sombra dele, quando passasse, curasse as pessoas. As pessoas pegavam pedacinhos de lenço, pegavam peças de roupa dele, lenços, levavam para os doentes, para que os doentes fossem curados. Então esse cara era o cara do discernimento. Então tinha essa mente centrada na palavra, mas tinha também essa mente aberta para ser direcionada pelo Espírito Santo. Ele não tinha uma dificuldade. Talvez Paulo tivesse todas as dificuldades hoje com o movimento pentecostal. Provavelmente ele teria. Mas também teria todos os problemas do mundo com o movimento tradicional. O que Paulo sempre propôs é um equilíbrio entre as duas coisas. Ó, galera, aqui, ó, calma aí também, volta. E para esses daqui, vamos aí, ó, acorda, vocês têm que ter um pouco mais de praticidade, de ousadia na vida de vocês. Vocês têm que também entender que as coisas não são só letra também, né? Não é só conhecimento, informação. Você tem que se transformar em formação também. Então, essas duas coisas, né? Esse equilíbrio entre essas duas coisas precisa haver na nossa vida. Amém? Então, voltando lá para o Salmo 63, eu acho interessante quando Davi começa falando assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Esse sentimento de propriedade que a gente tem de poder falar que é o meu Deus. É meu Deus. Eu sou dele, ele é meu. É o meu Deus. Isso, quando a gente apresenta, essa é minha esposa, esse é o meu amigo. Você não fala o teu Deus. Eu creio no teu Deus. Quando você fala eu creio no meu Deus, e essa aqui, Davi está falando diretamente mesmo, né? Está falando assim: ó, Deus, tu és o meu Deus. É uma conotação de alguém que sabe quem é esse Deus, que conhece esse Deus, a quem está falando, para quem está anunciando, dizendo isso. E isso é uma preocupação, porque às vezes você pode estar aqui, ou pode estar caminhando dentro de um cristianismo, onde você conhece o Deus dos outros, mas Deus ainda não se tornou o teu Deus. Você ainda não pode dizer, meu Deus. A palavra que eu mais gosto de chamar Deus é Pai mesmo. Eu gosto de chamar Deus de Pai. Pai sempre teve assim na minha boca assim, um peso muito forte, essa palavra, Pai.
E eu não sei se é porque eu tive um pai ausente na minha vida. Quando eu descobri Deus como pai na minha vida, isso foi, eu acho que, a coisa mais maravilhosa que eu tive assim na minha vida. Então, sempre quando eu oro, eu falo pai. E claro que isso é uma questão pessoal, né? Mas eu vejo quando algumas pessoas vão orar, sempre não usam essa palavra. Tem dificuldade extrema em chamar Deus de pai, né? Sempre quando você vai orar, ora dizendo: ó Senhor, Criador dos céus e da terra, grandioso, infinito, das profundezas do cosmos que vive longe, 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 bem longe, né? Então sempre vai ter essa questão mais distante, né? E pai denota uma questão mais íntima, apesar da experiência negativa que muitas vezes a gente tem na fé cristã. Então tem essa dificuldade de chamar Deus de pai. Mas essa para mim, pelo menos dentro da minha experiência, não estou dizendo que você é obrigado a ter a minha experiência, mas dentro da minha experiência, chamar Deus de pai sempre foi algo muito massa, muito poderoso, que denota essa intimidade. Então, há uma preocupação ligada a isso, sabe? Quando você se refere a Deus, quando você pensa em Deus, quem é Deus? Deus é alguém que realmente está ali, ó, junto, perto, próximo. É alguém que você realmente conhece? A gente pode dizer essas palavras de Davi, chegar: Deus, tu és o meu Deus, aquele a quem eu conheço, aquele por quem eu tenho zelo, aquele em quem eu confio, aquele em quem eu tenho intimidade, aquele por quem eu tenho devoção, né? Quando a gente fala de Deus, de que Deus nós estamos falando? O Deus do outro? Deus, tu és o Deus do Newton. Como eu admiro como você é Deus na vida dele, né? Mas Deus na minha vida não é uma realidade. É alguém que eu não conheço. Então, por conhecer a Deus, você sempre vai ser surpreendido por aquilo que vai acontecer na sua vida. Porque quando você se abre para essa relação com Deus, você não consegue permanecer sendo o mesmo. Não consegue permanecer sendo o mesmo. Sabe, a amizade é uma coisa interessante, né? Porque geralmente você influencia ou é influenciado. No caso da relação com Deus, geralmente pouco provável que você vai influenciar Deus em alguma coisa, né? Se você chamar Deus para fumar maconha, ele não vai fumar maconha, pode ter certeza, né? Se você chamar Deus para fazer alguma porcaria que seja na vida, ele não vai fazer com você, né? Mas nessa relação com Deus, é interessante porque essa influência da amizade com Deus, ela se manifesta na nossa vida de uma maneira prática, todo dia. Então, quem conhece a Deus e caminha com Deus, tem isso, de alguma forma prática, tem que ser demonstrado na vida diária. Porque senão não conhece. Não é isso? Ou conhece? Alguém que conhece a Deus pode permanecer sendo a mesma? Conhece a Deus. Conhece de fato a Deus. Conhece a Deus. Isso não significa que você não possa necessariamente, mesmo conhecendo a Deus, caminhar muitas vezes por caminhos fora, né? Por mais que eu conhecia a Deus na minha vida, eu tive um tempo na minha vida longe dele. Na minha mente, nas minhas escolhas, fiz coisas contrárias àquilo que eu cria, àquilo que eu professava, e saí por um tempo e depois voltei. E Davi continua dizendo assim: eu te busco intensamente. Intenso, né? Quando você fala assim, aquela pessoa é uma pessoa intensa. Intensa, ou seja, você já imagina o quê? Um cara que está ali, né? É intenso. O ser dele. Quando a gente vai falar de um casamento, nossa, como aquele casamento ali é intenso. O amor entre aquelas duas pessoas é um amor intenso, né? A amizade entre essas duas pessoas é uma amizade intensa. Quando você fala de intenso, você sempre está denotando o quê? Alguma coisa forte. Algo que tenha força mesmo. Então, quando Davi está falando assim, eu te busco intensamente, ele está dizendo isso, que dentro do ser dele, algo clama por Deus de uma maneira intensa. E aí, a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Como é que isso se demonstra na nossa praticidade de vida diária? Nós temos
por Deus essa intensidade na nossa vida? Eu tenho por Deus essa intensidade na minha vida? Continuando lá, Davi ele fala assim: a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. Daí eu já começo outro tropeço na minha vida, né? Porque geralmente eu tenho sede por tanta coisa, menos sede de Deus. Uma das coisas que eu sempre oro para Deus, eu peço constantemente, intensamente, eu tenho pedido por Deus. Sempre na minha vida eu tenho pedido: Deus, em nome de Jesus, que a minha alma jamais deixe de ter sede de ti. Jamais deixe de ter sede de ti. Porque a gente vê gente que não tem sede de Deus. Não tem. Entende? Deus não tem mais sede por ele. Aí ele vai falar assim, ó: todo o meu ser anseia por ti. Todo o meu ser anseia por ti. Davi tinha poder, Davi tinha dinheiro, Davi tinha mulheres, Davi tinha filhos, Davi tinha amigos, Davi tinha tudo o que uma vida podia dar. Tudo. Mas ainda dentro dele, ele tinha essa sede de Deus, né? Anseio em todo o ser dele. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Quantos de nós desistimos disso? Quantos de nós, quando começamos nossa caminhada com Deus, pensavam unicamente: Deus, eu quero o teu poder na minha vida, Senhor. Eu quero ver a tua glória na minha vida, manifestada na minha vida, no meu ministério, Senhor, na minha família. Eu quero que a tua glória se manifeste, Senhor, desde o meu levantar, Deus, até o meu dormir, durante o meu dormir. Deus, que a tua glória se manifeste na minha vida. Que o teu poder se manifeste na minha vida. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. É um cara que experimentou de fato o amor de Deus na vida dele. Experimentou de fato o amor de Deus na vida. Eu conheço muita gente que tem caminhado com Deus e não crê nisso aqui que a gente está falando. Conheço gente que crê no mesmo Deus que eu e você, na mesma Bíblia que eu e você, na mesma salvação que eu e você, frequenta a mesma igreja que eu e você e não acredita no amor de Deus para a sua vida. Acredita que Deus ama quem está aí do lado. Deus ama todo mundo, menos eu. E Davi está falando o seguinte: Senhor, o teu amor é melhor do que a vida. O que significa isso para você? Vamos falar de maneira prática. O que é um amor que é melhor do que a vida? O que eu acho interessante nisso tudo é que Davi não conhecia a cruz. Davi não tinha nem conhecimento daquilo ali. Não sabia de nada disso. Só para vocês terem uma ideia, dentro do judaísmo, eles acreditavam que quando a pessoa morria, você ia para o Sheol, que literalmente é a sepultura. Então você era sepultado e acabou. Não se havia nenhuma expectativa assim acerca de ressurreição. Tinha gente que acreditava e tinha gente que não. Por isso que você vê lá Jesus, quando ele chega, né, ele encontra quem? Uma seita chamada saduceus. O que os saduceus acreditavam? Não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam em anjos e nem na ressurreição. Quem acreditava na ressurreição eram os fariseus, que era uma outra seita dentro do judaísmo. Mas no Antigo Testamento, apesar de ter algumas profecias ali falando acerca da ressurreição, mas essa questão da vida pós-morte era muito confuso dentro do judaísmo. Não havia, assim, uma doutrina estabelecida que falasse explicitamente acerca disso, como é o Novo Testamento. Então, Davi não tinha essa certeza. Davi não tinha Cristo como um fato consumado na história, como eu e você temos. E eu acho impressionante isso. Que como é que Davi experimentava o amor de Deus na vida dele? Ele experimentava isso nas guerras, quando ele ia, enfrentava, Deus dava a ele a vitória nas guerras.
foi quando Deus deu vitória para ele na luta contra Golias e venceu em nome dele. Então ele experimentava de alguma forma. E é essa relação que ele tinha com Deus desde criança que o tornou um vencedor na vida. E depois, quando ele sai disso, ele começa a olhar para a volta, ele acaba destruindo a sua vida, a sua relação com Deus. Aonde Davi destrói a sua relação com Deus? Quando ele olha para Betseba lá, vê Betseba tomando banho lá, o coração dele se enche de desejo, ele vai e o restante da história vocês já sabem, né? O processo que desencadeia na vida dele, que acaba destruindo ele. Depois eu queria que vocês assistissem no YouTube. Tem no blog lá, se alguém quiser entrar no blog, mas se você for direto no YouTube, você só coloque lá, Caio Fábio, no YouTube, tá? Coloque Caio Fábio, o drama de Absalão. Uma pregação do Caio Fábio falando sobre Davi, Absalão e toda a tragédia que aconteceu por causa dessa escolha de Davi. Quando Davi fez essa escolha, o que isso desencadeou na vida dele, na história dele, está lá. Assista essa pregação. Continuando, versículo 4. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Há essa concepção, essa certeza na alma de Davi, que a alma humana só pode se realizar 100% em Deus. Ou seja, quando a gente procura qualquer outra coisa para o preenchimento da nossa alma, para o enchimento da nossa alma, geralmente a gente se frustra, né? Geralmente não. 100% das vezes nós nos frustramos. Por que nós nos frustramos? Porque o único que pode, de fato, exercer, nos encher dele mesmo, é Deus. Não tem outra forma. A nossa alma, ela foi projetada unicamente para ser preenchida por Deus. Não tem outra forma de eu e você enchermos a nossa alma a não ser buscando a Deus. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Daí eu acho interessante, a partir do versículo 6, a rotina de Davi. Quando a gente sempre fala de devocional, a gente sempre enfatiza devocional, que você tem que buscar, você tem que ter um devocional diário, você tem que buscar, colocar a sua vida dentro de uma busca incessante de Deus. Olha o que Davi fala. Quando me deito, lembro-me de ti. Davi vai dormir pensando em quem? Em Deus. Está lá, aquela mulherada lá no palácio, dinheiro para tudo que é lado, filharada para tudo que é lado, poder, tudo nas suas mãos, em quem ele pensa? Em Deus. Geralmente nós, é assim, a gente pensa na mulherada, a gente pensa no dinheiro, a gente pensa no poder, a gente pensa no dinheiro, geralmente no saldo negativo, né? Pensa no dinheiro que não tem, pensa no carro que não tem, pensa na casa que não tem, pensa em tanta coisa que a gente não tem. A mulher que não tem, como o Diego. O marido que não chega, ora, e o príncipe sapo nunca chega. Então a gente está ali. Geralmente a gente pensa assim. Isso para nós é um sinal de que Deus talvez não esteja mais ocupando o lugar que ele deveria estar na nossa vida. Aí Davi ele fala assim: quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Ou seja, Davi ele fica acordado a noite toda pensando em quem? Em Deus. Geralmente eu vou pensar em Deus e sempre isso, eu chamo isso de chamada para acordar, quando eu tenho algum pesadelo, por exemplo. Tenho um pesadelo, eu sinto alguma força sinistra no meu quarto, sinto que o Ozzy foi me visitar naquela madrugada. Geralmente quando eu acordo assim, que eu sinto que tem alguma coisa pesada no meu quarto assim, aí você vai pensar em Deus, né? Ou seja, geralmente quando as coisas não estão acontecendo corretamente, perceberam que isso
praticamente uma realidade na minha e na tua vida, né? Quando as coisas estão tudo bem, a gente não tem lá Deus, que Deus. Aí, duas coisas. Quando alguma coisa acontece errado, geralmente a gente vai se preocupar em buscar mais a Deus. Deus, preciso buscar mais a Deus. Ou então, vai se revoltar com quem? Com Deus. Ou seja, a gente só pensa em Deus quando a desgraça bate na porta. Ou para buscá-lo, ou então para reclamá-lo. Mas geralmente a desgraça bate na porta, não, nem toda ela, mas uma grande parte dela bate na nossa porta por culpa de nós mesmos. Porque és minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. Esse canto de alegria eu acho interessante, porque a alegria sempre foi uma questão meio problemática na vida da galera, né? Alegria, estar alegre. O brasileiro, principalmente aqui nessa região aqui mais do sul, a alegria é uma coisa meio complicada. Eu sempre tive dificuldade na igreja presbiteriana por causa disso, né? Porque eu sempre fui um cara muito alegre. Eu sempre fui um rapaz alegre dentro da igreja presbiteriana, né? Rapaz alegre, gostava do mato, orar, essas coisas, né? Às vezes a gente estava lá na hora do culto lá e a alegria por ter sido resgatado, por pertencer a Deus, por experimentar a Deus, vinha à tona. E a gente tinha manifestações carismáticas durante o culto ali, de começar a Deus, sabe? Uma alegria que você começa a rir mesmo, chorar mesmo na presença de Deus, porque é muita alegria. Uma vez eu fui orar no meio do mato com a galera, e eu fiquei acho que uns 3 dias mesmo, rindo, não de gargalhar, não era maconha não, e rindo, incessantemente rindo, era uma alegria assim, que a gente não conseguia conter aquela alegria. Então eu saí lá naquele lugar rindo, cheguei em casa rindo, dormi rindo, acordei rindo, no outro dia, fiquei o dia inteiro rindo. Aquele riso não de gargalha, mas aqui dentro, tinha uma alegria, sabe? E às vezes eu olho para a igreja e eu não vejo isso acontecendo. Ou não vejo mais acontecendo. Ou raramente a gente vê isso acontecendo. Eu sei que a gente vai dizer assim, mas cada um é cada um. Tem gente que tem dificuldade para isso. Sabe uma coisa que eu questiono com relação a isso? Esse argumento de que cada um é cada um. Então tem aquele que ri e tem aquele que ri para dentro, né? Eu tenho uma dificuldade com essas pessoas que usam o argumento do rir para dentro quando essas pessoas estão assistindo um jogo de futebol. Porque geralmente, quando você está assistindo um jogo de futebol e o time de futebol faz um gol, nunca há uma alegria interna jogada para dentro. Você não vê assim, que legal, meu time fez um gol. Fez gol. Né? Aí você vai falar assim, pô, irmão, você tem que manifestar mais carisma aí. Não, eu estou feliz. Você não está vendo, mas você não sabe a alegria que eu estou porque meu time fez um gol. Não é? Vai no estádio de futebol, tá lá, paga 80 pau para ver teu time jogar, né? Teu time vai lá, faz um jogo, você fala, gol. Então, a minha dificuldade só é essa. Se a pessoa que usa esse argumento para determinar alegria como uma coisa muito pessoal, para mim esse argumento só é válido se essa mesma manifestação acontece também no time de futebol dele. Quando o time de futebol dele se manifesta, ele fala gol, bem murcho assim, aí amém. Esse cara, ele é assim mesmo, né? Mas daí não, quando a banda preferida dele está tocando, ele está lá. Nossa, que banda, né, cara? Banda de rock pauleira, né? Ele está lá. Ele está vibrando porque a banda dele está lá. Ele tem o coração dele, a alma dele se enche, né? Porque é a banda do sonho dele, né? Ele fica o dia inteiro na fila para ver a banda dele tocar. E chega lá, ele vai lá na frente, ele cola lá no alambrado, lá fica lá. E aquela alegria de ter ali a banda dele, né? Aí chega na igreja, na hora de manifestar a mesma alegria pelo Deus dele, não. A minha alegria aqui no reino de Deus é interna. Se manifesta no estômago,
aqui no esôfago, no intestino, mas não sai, não vem para fora. Então é isso. Se toda a manifestação da alegria dele, em todo lugar, é somente para dentro, amém. Mas se não, cuidado com esse tipo de argumento. Ok? Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Há uma certeza absoluta em Davi de que ninguém poderá tocá-lo, a não ser que Deus o permita. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Eu queria trazer nessa manhã essa palavra para que a gente estivesse refletindo mesmo. Como é que anda a tua, a minha relação com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Como anda isso? A gente pode dizer mesmo, chamar Deus e falar: Deus, tu és o meu Deus, que eu te conheço. Deus, eu te busco incessantemente. Incessantemente. Minha alma te deseja, meu coração te deseja, tem desejo, te quer. Eu sei que a gente veio aqui para esse momento, para esse retiro, também para se divertir, para conversar, porque a gente quer estar junto também um do outro. Eu sei que a gente quer isso também. Mas agora então, agora sim, a gente vai ter um tempo sozinho com Ele. Cada um sozinho com Ele. Por que sozinho? Porque você precisa do meu. Você precisa experimentar o meu. Eu quero que você se espalhe por essa chácara aqui, vá onde você quiser andar aqui, e você fala: meu Deus, eu quero falar com você. E você vai levar a tua Bíblia junto, e eu quero que você ore o Salmo 63. Ore. Faça desse salmo a tua oração. Fale: Deus, me ajude a encarnar esse salmo na minha vida, sabe? Pode ser sincero com Ele. Fala: olha, Deus, eu realmente estou longe, frio, indiferente, não existe mais alegria. O meu deserto está deserto mesmo, está mais seco do que nunca, não tem nada. Mas eu te quero. E eu quero que isso aconteça de modo individual. Individual é individual. Apesar dos casados serem uma só carne, nesse momento isso não vale. Eu estou desfazendo essa carne aí, ó, tá ok? Tá certo? Amém?